noite, irmãos, graça e paz. Vamos orar ao Senhor nesse momento. E eu sei que Deus quer falar conosco hoje, amém? Mas nós dependemos exclusivamente do nosso amigo Espírito Santo, porque Ele de fato é o nosso mestre. É Ele quem nos ensina todas as coisas, amém? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por este momento, por esta noite que estamos reunidos diante da sua palavra. Obrigado, amigo Espírito Santo, pela luz das Escrituras, pela revelação que você nos trará na sua palavra hoje. Queremos receber, Senhor. Obrigado pela tua unção para ensinar e obrigado para a unção para compreender. Que nós sejamos envolvidos, Pai, com essa atmosfera. Eu aqui nessa transmissão, meus irmãos, aonde estiverem, nas suas casas, no trabalho, talvez, em algum outro lugar, podendo usufruir dessa atmosfera. A sua glória se manifestando, Senhor. E quando a sua glória vem, coisas extraordinárias acontecem. Muito obrigado, Senhor. Te exaltamos nesta noite. Tu és digno de toda adoração. Você é a nossa alegria. Estamos firmados em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nos rendemos à sua presença. Muito obrigado, Pai. Te exaltamos. Obrigado. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Depois a gente trabalha mais. Amém. Então, você está feliz? Nós estamos com muita expectativa. Amém. Porque recebemos boas notícias ontem. A partir da próxima semana, claro que com limitações e com restrições, mas nós vamos poder abrir as portas. Glória a Deus. Você não consegue ver, a não ser que o pessoal vire a câmera, mas tem um bocado de cadeira vazia. Pois é, não vai ficar mais. Porque você que está aí sentado na sua casa, a partir da semana que vem vai estar sentado aqui. Amém? Não aproveita que vai ter o culto online para não vir, entende? Fica aí uma dica já, de ouro. Mas eu sei que você está com a grande expectativa de vir para a casa de Deus, amém? Na verdade somos a casa de Deus, mas a gente precisa congregar, né? A gente precisa estar junto com os nossos irmãos, em comunidade, amém? E aquilo que o Espírito Santo me fez lembrar hoje, para conversar com você. Na verdade eu quero lhe fazer uma pergunta, e durante essa mensagem eu vou responder, e aí você decide de que lado você está. Parece até uma música, né? Mas deixa para lá, não é do seu tempo não, que você é novinho, é só do meu. Aleluia. No tempo de Everton assim e tal. De que lado você está? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é você? Escravo ou filho? Olha. Agora, por favor, não seja precipitado em responder. Você primeiro precisa ouvir o que nós vamos falar aqui, para você no final responder. Por isso que eu estou lançando a pergunta logo. Quem é você? Escravo ou filho? Amém? E eu queria que você abrisse comigo lá em João capítulo 8, a partir do versículo 30. João capítulo 8, verso 30. Amém? E eu vou ler aqui até o verso 36. João 8,
a partir do versículo 30, ok? Diz assim: dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus, aleluia. Então, esse capítulo 8 de João, ele tem um discurso talvez dos mais importantes de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas o Evangelho de João, ele é diferente de todos os outros, de Mateus, de Marcos, de Lucas, porque Mateus, Marcos e Lucas dão uma ênfase na obra do Senhor, naquilo que ele falou também, claro, mas a ênfase dos três primeiros evangelhos, que são chamados sinóticos, não é que eles têm uma conexão entre eles, um completa o outro, eles não podem ser entendidos sozinhos, eles são complementares um do outro, Mateus, Marcos e Lucas. João também tem o seu complemento, mas em João você vai ter mais aquilo que Jesus falou. Você pode ver que existem fatos, e aqui o fato que antecede a conversa foi aquele momento que você já conhece da mulher adúltera. Você deve se lembrar que aquela mulher, determinada mulher, a Bíblia não fala o nome dela, não é? Que ela foi pega em flagrante adultério, e levaram ela para Jesus, para tentar fazer uma pegadinha com Jesus, porque nessa de falar, de julgar a situação, porque ela foi pega em flagrante, adulterando, não era para ela só ter sido apresentada, mas também o homem com que ela estava se deitando, e aí levaram só ela, ok? Então estavam tentando pegar Jesus nessa história, e aí após esse acontecimento, Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Isso é um texto emblemático da Bíblia, um texto chave da Bíblia, e nós entendemos que dentro daquela história, o único que não tinha pecado era o próprio Jesus. Ele tinha autoridade para julgar aquela mulher, mas o julgamento dele, como é justo, não é como o dos homens, porque o julgamento que deram para aquela mulher foi injusto. Ela foi sozinha, o homem que estava com ela não foi levado, era para ser levado. Se fosse ser rigorosamente como a lei de Moisés mandava, tinha que os dois ser apedrejados, e eles levaram só ela, já fez um julgamento injusto. E aí Jesus pega a história e diz, bom, tá certo, vocês querem ser assim, então comigo é o seguinte, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Como ele era o único que não tinha pecado, ele podia atirar a primeira pedra, ninguém mais. E aí ele disse para a mulher, vá agora e não peque mais, eu vou lhe dar uma nova chance. Sabe o que isso me comunica? Que não é, e aí isso é uma resposta a religiosos daquela época, porque a religião dizia algo, mas Jesus, inspirado por Deus, disse outra coisa, e mesmo assim não contradisse a palavra de Deus. Por quê? Jesus, ele não estava negando a lei de Moisés, entenda isso, mas ele estava julgando justamente, porque ele podia julgar porque não tinha pecado. Percebe? Ele podia julgar, ele não tinha pecado. Nenhum outro homem tinha autoridade de julgar aquela mulher, porque também eram pecadores. Mas Jesus não, Jesus era um homem sem pecado, então ele podia julgar justamente por não ter pecado, por ser o próprio Deus encarnado. E aí ele vai trazer uma resposta para os seus opositores. Geralmente, na maioria das vezes que Jesus fala alguma coisa nos evangelhos, ele está respondendo a alguém. É alguém que pergunta, e às vezes a pergunta é uma pergunta sincera, é uma pergunta honesta, não é? Mas às vezes é um embate, é uma confrontação.
E os fariseus adoravam fazer isso. E esse texto de João capítulo 8, se você ler, eu recomendo que você leia todo o livro, todo o capítulo 8, são 50 e tantos versículos, não dá para eu ler aqui, mas eu vou saltear em alguns aqui para a gente poder entender algumas coisas. É um dos textos mais contundentes de Jesus, porque o que ele está querendo mostrar aqui é a sua essência conectado com o Pai. O versículo 24, versículo 23, ele diz assim: e prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. E isso aí, só essa expressão que Jesus usou, eu sou, já causou um choque. Por que Jesus usou essa expressão? Essa palavra eu sou, essa expressão eu sou, é a mesma expressão que Deus falou para Moisés. Quando Moisés foi chamado por Deus para falar com o faraó, para libertar o povo do Egito, certo? Ele perguntou: olha, se me perguntarem quem é que está falando, em nome de quem eu vou, o Senhor disse: eu sou o que sou. E só Deus pode usar essa expressão, porque Ele é mesmo e ponto final. Deus é e ponto final. Por isso que Ele diz: eu sou. Não precisa falar mais nada não, eu sou. Quando Ele diz isso, quando Deus disse isso para Moisés, e quando Jesus replicou isso nos evangelhos, e aqui em João ele fala isso 13 vezes, 13 ou 14 vezes, só mudando a forma. Quando ele replica isso nos evangelhos, ele está se igualando a Deus. Então, o problema para os fariseus, para os religiosos da época, não era o que Jesus pregava, porque eles não estavam, inclusive até um pouco aqui na mesma história, um pouco antes da história de levar a mulher adúltera, Jesus foi surpreendido por soldados, mas os soldados não conseguiram tocar nele. Aí você pode dizer: não, é porque tinha um anjo lá protegendo. Também tinha. Não, mas é porque não era o tempo de Jesus ser preso. Calma, eu explico isso depois, não era não. A questão é que eles não conseguiram prender Jesus, porque ficaram de queixo caído com aquilo que eles ouviram. Quando eles voltaram sem Jesus para as suas autoridades, está no capítulo 7 de João. Quando eles voltaram para prestar conta para as suas autoridades: cadê o homem? A gente não conseguiu prender. Por que vocês não conseguiram prender ele? É porque ele não fala como qualquer homem. Alô? Meu Deus do céu. Aquilo que ele fala é diferente. E os soldados saíram com as mãos abanando, de queixo caído, porque ouviram Jesus falar. Então havia muito embate. E aqui Jesus está dando uma resposta para os fariseus, que eram os mais radicais que tinham. E aí Jesus disse: vocês vão morrer nos seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. E essa para mim é a mensagem central da Bíblia. As pessoas vão morrer nos seus pecados, se não entenderem que Ele é. Alô? Eu sou. E quando Deus falou eu sou, e isso veio se desenvolvendo, porque a revelação é progressiva, Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Começou lá no Antigo Testamento os tipos de Cristo sendo desenvolvidos, e só na pessoa dele é que isso de fato veio à tona. Ele começa a desenvolver, mas dentro do que Deus se revelou ao povo de Israel, e aqui ele está falando para os judeus, está falando para o povo de Israel. Aí a mensagem de Jesus chegou para o povo de Israel dizendo o quê? Se vocês continuarem nos seus pecados e não crerem que eu sou, vocês vão morrer neles. Aleluia. É muito paralelo o que a gente precisa ouvir hoje em dia. Porque se nós não crermos que
eu sou está conosco, a gente morre nos pecados. E aí é fantástico, eu ouvi uma vez isso, eu achei falar fabuloso. Sabe, eu sou tudo. Quando ele diz eu sou, quando Deus está dizendo eu sou, quando Jesus está dizendo eu sou, Ele está dizendo eu sou tudo que você precisa que eu seja. Eu sou. Qual é a sua necessidade? Você está precisando de uma provisão? Javé proverá. Você está precisando de proteção? O Senhor é a minha bandeira. Javé Nissi. Os nomes redentivos de Deus revelam o seu caráter. Não tem mais jeito. Jeová é o Senhor dos exércitos. E ainda tem uma expressão conectada com eu sou. É Yahvé Tsaliá, o Deus mais do que suficiente. Aleluia. Ele é o Deus mais do que suficiente. E é de onde vem, Tsaliá é onde vem a palavra prosperidade do Antigo Testamento. Às vezes é traduzida Shalom, às vezes é Tsaliá. E aí eu sou tudo que você precisa que eu seja. Eu sou o Deus mais do que suficiente. Meu Deus do céu. Ele é mais do que suficiente. E se Ele é mais do que suficiente para mim, tudo que está ao meu redor caiu por terra. Você percebe que necessidades mínimas do dia a dia são nada quando Ele é suficiente? Dê um glória a Deus se você puder. O eu sou está conosco. E aí, essa mensagem do eu sou foi o que os judeus creram. Percebe? A gente lê o versículo 30 primeiro, que diz: dita estas coisas, o que? Eu sou. Se você continuar não acreditando que eu sou, você vai morrer no seu pecado. E o verso 28 ainda completa: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, e está falando da sua crucificação aqui, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. O povo precisava entender: ei, aquele eu sou lá, que falou com Moisés, que tirou Israel do Egito, sou eu agora. Eu sou. Aleluia. Eu sou. E aí, entendendo Jesus como eu sou, eles creram nisso. E aí Jesus disse, no verso 31, aí começa a se construir alguma coisa aqui. É onde que eu quero começar a construir, viu? Isso é só a introdução. Meu Deus. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles creram no eu sou e creram que Jesus era o eu sou, entendeu isso? Se permanecerdes nas minhas palavras, permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, precisa crer que Ele é eu sou. Aleluia. Ele é o eu sou. É por isso que Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz, abre lá, vamos lá, deixa eu te mostrar para você acreditar melhor. Hebreus 1, verso 1 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, hoje, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, o escritor de Hebreus está relatando o seguinte: antes, o eu sou se revelou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, aos antepassados dos judeus, pelos profetas. Mas hoje, o eu sou se revela por Jesus. Aleluia. E se nós crermos que Ele é o eu sou, pega isso. Se você crê que Ele é o eu sou, e permanecer crendo nisso, você se torna discípulo. É o primeiro passo para ser discípulo, é crer que Ele
é o eu sou. E aí você vai conhecer a verdade e ela te libertará. Eu não posso pegar, nada errado eu citar João 8,32. A gente conhece demais, ensina no Rema todo dia esse texto. Mas eu não posso desassociar João 8,32 do resto, do que vem antes. Você percebe que faz mais sentido agora? Meu Deus. Então veja, Jesus disse: eu sou. Se você não crê que eu sou, você vai morrer no seu pecado. Quando vocês verem que eu for levantado, vocês vão entender que eu sou. E aí aqueles que creram, ele disse: se você permanecer nessa verdade, você vai ser meu discípulo. E a partir do momento que você se torna meu discípulo, aí você vai conhecer a verdade e ela vai te libertar. Não se conhece a verdade sem ser discípulo. Não se é discípulo sem conhecer o eu sou. Glória, aleluia. É impossível. Quando você conhece o eu sou, se torna discípulo. Tornando-se discípulo, permanece nisso. A verdade te liberta. Você conhece a verdade, que é Jesus. Ele mesmo é a verdade. E essa verdade, que é o eu sou, que é Jesus, te libertará. E aí, é óbvio, naquele contexto, teve que ter um embate. Por quê? Todos os judeus tinham consciência e clareza. Aprenderam desde menino: eu sou filho de Abraão. Como é que você vem dizer que eu tenho que me libertar? Não sou escravo de ninguém. Nós não somos escravos, nós somos um povo livre. Eles tinham, o povo judeu tem, de acordo com o que Deus falou para Abraão, que saiu da sua terra, formou uma nova nação, e mesmo tendo ficado escravo no Egito, Deus tirou de lá, deu a eles a terra prometida. Eles tinham consciência de liberdade. Mas aí Jesus vem dizer: olha, se você permanecer não acreditando que eu sou, você vai morrer no seu pecado e vai continuar preso. Aí a verdade não te liberta. A verdade não consegue libertar quem anda no pecado, quem ama o pecado. Por quê? Porque quem anda no pecado, quem ama o pecado, é o escravo do pecado. Jesus explicou isso no versículo 34. Vocês estão dizendo que são livres porque são filhos de Abraão? Calma lá. 34, Jesus responde: em verdade vos digo, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele solta uma parábola aqui em um versículo. Eu acho, Jesus, isso é fantástico. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Isso é uma parábola em um versículo. Onde é que ele está querendo chegar com isso? Vocês estão dizendo que são livres porque são filhos de Abraão. Isso não é suficiente. Porque mesmo sendo filhos de Abraão, vocês ainda são escravos do pecado. Porque não é o fato de você crer em Abraão. Você tem que obedecer como Abraão obedeceu. Inclusive Jesus vai falar isso lá na frente. Calma, daqui a pouco eu chego lá. Vocês são filhos de Abraão, está dizendo que não são presos? Não, vocês são escravos do pecado. Uma pessoa que não nasceu de novo ainda, ela é escrava do pecado. Ela até pode ser filha de Abraão, mas continua escrava do pecado. Foi isso que Jesus estava tentando explicar. E aí ele diz, o escravo não fica na casa, o filho sim. Quem tem direito a ficar na casa é o filho e não o escravo. O escravo pode ficar na casa para fazer alguma coisa. E ele está usando o exemplo de um escravo e de um filho. Ele usa o exemplo de um escravo e de um filho. E você sabe muito bem que há uma grande diferença. Nós, com certeza, a nossa geração jamais vai poder saber com clareza o peso que é a escravatura, e graças a Deus por isso. Isso já se acabou faz muitos anos.
Mas nesse tempo de Jesus, o escravagismo era uma forma de economia. Era algo comum do dia a dia deles. Por isso que Jesus usou esse exemplo. Ele disse: olha, no que se trata de ser escravo, se você ainda é escravo, você não tem direito a estar na casa. Somente o filho pode estar lá. Então você tem que sair da condição de escravo para se tornar filho. E aí sim você tem direito à casa. Percebe? Foi por isso que ele falou lá no começo: eu sou, creia que eu sou. Se você crê que eu sou e permanecer nisso, se torna meu discípulo. Se tornando meu discípulo, a verdade, você vai conhecer a verdade, ela vai te libertar. Você vai deixar de ser escravo. E ele continua dizendo no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Escuta aí, Jesus estava dizendo: ó, você ainda está na condição de escravo. Sozinho você não sai daí, porque você é escravo do pecado. Sua natureza não foi mudada e nem pode ser mudada sozinha. Você até pode ser filho de Abraão, porque ele estava respondendo para um judeu que acreditava que estava salvo, que acreditava que estava numa posição de autoridade, que acreditava que estava numa posição superior, porque era filho de Abraão. Jesus disse: não, você até pode ser filho de Abraão. E Jesus de fato diz isso para eles aqui na frente, dizendo: ó, até dessas pedras Deus pode levantar filho de Abraão. Não é o fato de você ser filho de Abraão que tira você da condição de escravo, é o fato de você deixar o filho te libertar, porque o filho já está na posição de filho. Somente quem já é filho pode tirar eles que estão escravos para ser filho. Eu sei que dá um nó na sua cabeça, mas eu vou explicar. Quem já é filho pode compartilhar o bem com quem não é. Só quem já é filho pode dividir a herança. É forte. É por isso que em Romanos o apóstolo Paulo vai dizer assim: nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, porque ele dividiu os bens com a gente. O que era direito só dele, como filho unigênito, ele dividiu e se tornou primogênito. Oh, glória a Deus! Uau! Agora, se a gente não entender isso, vai continuar no pecado, e a verdade não vai nos libertar. Eu, certa vez, estava no trabalho e chegou um irmão, e se ele estiver vendo um dia essa pregação, me perdoe, não vou citar o nome, mas a história eu preciso contar. Eu preciso contar. Para mim vai ser uma excelente ilustração. Aí as pessoas chegam lá onde eu trabalho e vem comprar uma Bíblia, vem comprar um material e tal. E aí eu chego e digo assim: e aí, ungido, tudo bem? Pai do Senhor. Ele: ungido? Eu? Bem assim: eu ungido? É, você. Eu falei com você. Não, meu pastor, sou tão pequeno, eu não passo de uma vassoura desfiada. Dá até dó, né? Seria cômico se não fosse tão trágico. Falta de consciência de quem é. Aí eu falei assim para ele: santo, deixa eu lhe dizer, eu vou provar para você que você é ungido. Eu vou provar para você que você é uma bênção. Ele: é? Aí eu fiz uma pergunta para ele: vem cá, você já nasceu de novo? Já. Tem certeza da sua salvação em Cristo? Claro, graças a Deus. Aí foi dizendo algumas coisas que ele fazia na igreja, para comprovar que é salvo. Não, você não fala que o que você faz na igreja para comprovar que é salvo. Alô? Você disse que nasceu. Você disse que é filho. Não é o que você faz que te salva. Você faz porque já é salvo. Fica com essa aí. Aleluia.
E aí ele foi dando as credenciais, né, do que fazia. Mas agora há pouco ele era uma vassoura desfiada. Não entendi. Eu disse, tá bom, eu vou dar um versículo para a sua meditação. Ah, diga aí. Aí eu vou dar para a sua agora também. Você que está aqui ouvindo a pregação. Mateus 11:11, abre aí. É para a sua meditação esse texto. Aleluia. Uau. Vamos ler? Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Uau! Eu vou ler de novo, tem que ficar registrado. Em verdade vos digo, entre os homens nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aí presta atenção. Jesus foi questionado pelas pessoas que seguiam João Batista, porque João estava preso, depressivo, com a cabeça a prêmio, sabia que ia morrer. E aí ele perguntou aos seus seguidores, que João tinha seguidores assim como Jesus tinha, não é? Não era um reino paralelo, mas aqueles seguidores de João ainda não tinham entendido que era para seguir Jesus. Entendeu isso? Foi nesse tempo de transição. Mas aí beleza, esses seguidores de João chegaram lá e levando uma pergunta de João. A pergunta não era deles, era de João. Aí escuta, aí Jesus chega e dá uma resposta. Deixa eu ler a resposta a partir do versículo 7. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Ele foi lá fazer a pergunta. Não, desculpa, versículo 4, perdão, o versículo 7 é depois. Versículo 4, Jesus traz a resposta para os discípulos de João. E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Jesus poderia muito bem ter dado uma chamada bem grande, não é? Porque a pergunta de João foi o seguinte: olha, tu és aquele que estava para vir mesmo? Agora, sabe o que é curioso? Foi só para João Batista que o Espírito Santo revelou quem era o Cordeiro de Deus. A única pessoa que sabia quem ia ser o Messias era João, porque ia ter um sinal. A pombinha descendo lá era o sinal. Quando ele visse o Espírito Santo descer, é ele, esse é o homem, entenderam? Só João sabia disso. E aí no final da história de João lá já depressivo, porque estava numa pior, ia morrer, manda perguntar: o senhor é aquele que era para vir ou tem que esperar outro? Jesus podia dar uma atacada: rapaz, você não fez o rema não? Esqueceu o que aprendeu no rema, foi? Mas ele não fez isso. Ele disse: não, filho, presta atenção. Aí, ó, cegos estão vendo, paralítico está andando, os surdos estão ouvindo, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, diga que e feliz é aquele que não acha que eu estou sendo um motivo de tropeço. Aí eles foram-se embora, e Jesus continua conversando com a multidão. Os seus discípulos estavam lá. Aí era uma oportunidade, né? Os camaradas que seguiam João foi embora. Era a hora de Jesus dar uma chamada. Mas rapaz, que coisa! Como pode João fazer um negócio desse? Não serviu de nada os 2 anos de rema. Não. Ele vai para o pessoal e diz: que vocês estão vendo no deserto? Um caniço? Eu estou dizendo que eu estou vendo um homem com roupas finas? Não. Mas eu estou dizendo que lá no deserto tem uma voz que clama, que preparou o caminho para mim.
E desse que preparou o caminho, que é a voz que clamou lá no deserto, não tem nenhum homem maior que ele na terra. Só que tem um detalhe: o menor no reino é maior que ele. Aí a gente fica só com João, né? João Batista, o grande João Batista. Por que João Batista é maior que todos? É porque João, ele chegou na porta do reino e não entrou. Os outros profetas antes dele, do Antigo Testamento, você não viu que eu falei Hebreus 1 e 2, que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas? Os outros profetas só sabiam pela profecia. Os grandes profetas, Isaías mesmo, profetizou sobre detalhes até da crucificação. O que eu estou vendo? Eu estou vendo, nem parece um ser humano que está ali pendurado. Ele está aí, nem parece um homem. É o que está lá em Isaías 52. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Quem é esse? Transpassado no passado já. Ele levou sobre si. Foi a profecia de Isaías. Ele só falou. João viu. João recebeu o sinal. Por isso que ele era o maior. O ministério profético de João superava o dos outros. Entendeu? É nesse aspecto que João era o maior que nasceu de mulher. Mas Jesus usa uma expressão, diz o menor. Essa palavra menor é népios no grego, e quer dizer o filho menor de idade. Então, voltando à história que eu conversei com o irmão, em rápidas palavras eu expliquei isso para ele. Eu disse: ó, se você se acha bem pequenininho no reino, você está bem demais, você já é maior que João Batista. O menor, o népios. E essa mesma expressão o apóstolo Paulo repete em Gálatas capítulo 4, e eu quero ir para lá agora. Gálatas capítulo 4, por favor. Está sendo abençoado, irmão? Graças a Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo está falando, e a epístola aos Gálatas é justamente para tentar resolver um problema na igreja da Galácia com os judaizantes. Porque mesmo depois de muitos anos, então, a carta de Gálatas, se eu não estou errado, foi escrita no ano 90, mais ou menos, depois de Cristo. 60 anos depois de Jesus morrer. É bem pouco tempo, de fato. É possível que até naquele período ainda houvesse pessoas vivas que viram a ressurreição. Não sei. Os apóstolos que viram a ressurreição estavam vivos nesse tempo. Alguns já tinham sido martirizados, mas alguns já estavam vivos, ainda estavam vivos. E Paulo, pelo Espírito, porque Paulo não viu, mas a Paulo foi revelado. A Paulo foi revelado. E Paulo recebeu a luz de que aquilo que a lei tinha que fazer, ela fez, e Jesus cumpriu a lei. Tanto é que ele diz lá em Coríntios que o fim da lei é Cristo. A finalidade da lei era Cristo. Em outras palavras, se a gente for ser bem específico, é dizer, Deus escreveu uma legislação para Jesus cumprir, para poder vencer pelos meios legais. Porque por causa do pecado nenhum ser humano ia conseguir guardar a lei, mas Jesus guardou. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Meu Deus do céu. E aqui em Gálatas 4, ele começa dizendo assim: digo, pois, deixa eu ler, bota 3:29 aí. Há uma coisa para a gente conectar lá com a história de João 8, que diz assim, olha: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí ele continua o assunto: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, lembra, o menor no reino é a mesma coisa aqui, menor de idade, em nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores,
filhos menores de idade. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa poderosa. Percebe, Jesus falando aos judeus, é como se Paulo tivesse pego aquele trecho e tivesse replicado aqui. Há uma conexão perfeita. Jesus falou, olha, o escravo não pode ficar na casa, só o filho. E o filho precisa de libertar, para você ser realmente livre e se tornar filho também. É por isso que, lá no início do Evangelho de João, o Espírito Santo inspirou João para dizer o quê? Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Isso é João 1, 11 e 12. Então, filho de Deus não nasce, o ser humano, ele nasce sem pecado, a gente sabe disso. Mas há um momento que ele peca, e ele morre espiritualmente. Então, o ser humano que nasceu sem pecado, mas morreu espiritualmente, ele não é filho de Deus. Mesmo que seja filho de Abraão. Os judeus pensam isso até hoje. Mas ser filho de Abraão, para Deus, é aqueles que são da fé. Porque você precisa ser como Abraão é. Volte lá para João 8, por favor. Verso 39, João 8, 39. Não, desculpa, 37. Desculpa, eu pensei que já tivesse lido, não. Veja só, Jesus disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Ele como filho, era o único que podia mudar a condição. Bem sei que sois descendência de Abraão. Veja que ele diz que vocês são descendência. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de Deus, de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes o vosso pai. Aí o verso 39, eles tentaram sair de novo da história. Então responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Alô? Nem os judeus saíram dessa. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. O que Jesus estava querendo dizer? Se vocês realmente estão dizendo que são descendência de Abraão, vocês deveriam pelo menos fazer como Abraão fez. Crer no meu Pai, crer no eu sou. Entende? Deveriam pelo menos crer no meu Pai, crer no eu sou, crer nas minhas palavras, porque eu digo exatamente como o Pai mandou. Aí a coisa começa a esquentar. Vós fazeis as obras do vosso pai. E eles disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Aí Jesus replica, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É tão difícil de entender o que eu estou dizendo, gente. Jesus estava falando para os judeus, para os fariseus especificamente.
Presta atenção, vocês estão dizendo que são filhos de Abraão, mas não fazem o que Abraão não fez, não fazem o que Abraão fez. Vocês dizem que são filhos de Deus, mas não fazem o que Deus manda. Vocês realmente fazem o que o pai de vocês manda. E aí ele causa o maior estardalhaço, e o povo quis matar ele a partir daqui. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Uau! Que pancada! Em resumo, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: vocês estão dizendo que são livres, não são escravos do pecado. Uma pessoa que ainda não nasceu de novo, e é exatamente dentro desse mesmo histórico, que lá em João capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, que era um mestre da lei, ele diz: Nicodemos, presta atenção, vamos lá, João 3, alguém precisa ouvir isso aqui hoje. João capítulo 3, meu relógio já se foi, estou terminando. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus, e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Eita, aquele chegou animado, chegou bajulando Jesus. A isso Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que Jesus estava dizendo essas coisas? E eu começo a encerrar. É porque existe uma condição de escravidão que ela não pode ser mudada pela própria pessoa, a não ser que ela deixe o filho libertar. Colossenses capítulo 1: se você não deixar o filho te libertar, você nunca será livre. Eu conheço pessoas, inúmeras pessoas, que vivem relutando, mesmo ainda servindo a Deus, relutando com os pecados, e não conseguem vencer certas coisas, vícios, não conseguem vencer a carne. E aí só tem duas explicações: ou ama o pecado e não nasceu, ou nasceu e só quer andar na carne. Alô? Mas deixa eu lhe mostrar o que Cristo fez. Talvez você acredite na obra de Cristo. O Filho vos libertar. Se o Filho vos libertar. Colossenses, né? Que eu falei. Colossenses 1:13. Gálatas eu já li. Colossenses 1:13. Ele vos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Lembra que eu falei que ele compartilhou o seu direito, que ele era unigênito e se transformou primogênito? Está aqui o texto. Ele era unigênito, o único filho, mas ele se tornou primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro filho. E a Bíblia também nos diz que ele é o primogênito de muitos irmãos. Em outras palavras, ele é o irmão mais velho, o herdeiro. Ele é o herdeiro da promessa, mas ele nos fez co-herdeiros. Quando ele fez isso? Quando ele nos libertou do poder, do império das trevas. E essa palavra império quer dizer autoridade. Império quer dizer poder. Então existia um poder que nos governava.
o poder das trevas. O apóstolo Paulo vai explicar isso em Romanos, dizendo que agora já não tem mais condenação. Isso é Romanos capítulo 8. Agora já não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? A lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Então, diante do que a gente olhou hoje, por isso que eu falei para você não ser precipitado na sua resposta. Porque muitas vezes, e isso é lamentável, mas é um fato, existem filhos com a mentalidade de escravo, ainda se achando uma vassoura desfiada. Desculpa, irmão, se você estiver vendo isso, depois eu lhe dou um cheiro. Mentalidade de escravo, quando já foi liberto do império. Ah, mas eu sou tão pequeno. Você já é maior que João Batista. Eu não tenho direito a nada. Tem, você é herdeiro. Você não tem direito se continuar escravo. Mas a partir do momento em que entendeu, que se nascer de novo, entra no reino, como Jesus disse a Nicodemos em João 3. Você deixa de ser escravo e se torna filho. E aí sim vai se cumprir o que está em João 8,35. João 8,35. O escravo não fica para sempre na casa. Ele não tem direito a nada. Ele não tem nem nome. Sabe de onde vem a expressão histórica de criado mudo? Criado mudo para nós hoje é uma mesinha que fica do lado da cama, não é? Mas não era isso não. Era um escravo que passava a noite abanando o seu senhor, e ele tinha que ficar mudo. Era o criado mudo. Entendeu agora? Que terrível, não é? O criado mudo era isso. Não é a mesinha que pode do seu lado da sua cama, não. Se tornou esse nome, mas era um escravo que abanava o senhor ou a senhora a noite toda, e tinha que ser mudo, calado, porque senão acordava a coisa linda que estava dormindo. Era obrigado a fazer isso. Pois é, escravo não tem direito a nada. Dormia no lixo, apanhava, sofria a desgraça toda. Mas o filho está sempre na casa, está sempre diante do seu pai, tem direitos diante do seu pai. Então hoje é uma grande oportunidade de que, se você ainda estiver na condição de escravo, porque você não consegue sair dela sozinho, Deus está te chamando para ser filho hoje. Deus te chama para ser filho, para sair dessa condição de escravidão do pecado. Se você simplesmente crê que Jesus é o eu sou, e se permanecer nisso, se torna discípulo dele. E se tornando discípulo, conhece a verdade, e ela vai te libertar. Todos os dias, quando você entra no discipulado de Jesus, você entra como o discípulo é o aluno, a pessoa é o aprendiz. Ele está aprendendo, e ele aprende a todo dia, pela verdade, como ser liberto das mazelas da vida, das mazelas do pecado e das mazelas que o império das trevas trouxe junto com você. Só que eu vou lhe dizer, você já foi liberto disso. Não venha dizer para mim que você não tem força de vencer os vícios, que você não tem força de vencer o pecado, se você nasceu de novo. Chegou tarde demais para me dizer isso. Se você ainda não nasceu de novo, eu vou até concordar com você, realmente você não consegue sair daí. É uma condição de escravo. Mas se você nasceu de novo, é filho de Deus, você consegue vencer. Por quê? O que Jesus estava explicando para os judeus ali é que, mesmo eles sendo descendência de Abraão, eles ainda não tinham mudado de natureza. Quando nós nascemos de novo em Cristo, somos transportados para o reino, saímos do império das trevas para o reino de Deus, nossa natureza muda. E aí a gente não ama mais o pecado. Aquela escravidão que Jesus falou em João 8,34, que quem anda no pecado é escravo do pecado. Aquele que comete pecado, vive no pecado, é escravo dele. Você não é mais escravo disso. Eu não sou mais escravo do pecado. Por quê?
Cristo me resgatou da maldição, nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3,13, é esse que eu quero terminar com ele. Gálatas 3,13. Meu Deus do céu. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que é a maldição da lei? Morte espiritual, miséria e enfermidade. Isso consta da maldição da lei, Deuteronômio 28, pode ler lá. Toda a maldição da lei está lá. Aquela lista é enorme, são mais de 60 versículos só de coisa ruim. Pois é, toda aquela coisa ruim de Deuteronômio 28, que foi proclamado por Deus, porque lá era condicional. O povo de Israel na lei vivia a lei condicional, que nós também vivemos agora em certo aspecto. Se você obedecer, as bênçãos te seguirão. Sabe, irmão, quem obedece a Deus não precisa correr atrás da bênção não, ela te procura. Para de correr atrás da bênção, corre atrás do abençoador. Podia ter ficado mais feliz com isso. Corre atrás do abençoador e a bênção vai te seguir. Você nem vai fazer força. Se você entrar no reino e ainda não está nele, mas entrar no reino, as coisas vão te alcançar. A bênção vai te alcançar. Você não vai fazer força. Parece até estranho dizer isso. O seu esforço, sabe qual é? Descansar em Deus. Eu estou aprendendo também, viu? Fica calmo. Não sou perfeito não. O nosso esforço é descansar em Deus. Porque o Senhor Jesus disse algo na sua palavra. João 14:12. Obrigado, Espírito Santo, me lembrou desse. Você pode sair dessa condição hoje, querido. João 14:12 diz: Jesus traz uma promessa. E ele falando que não ficasse perturbado o coração, que ele era o caminho. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Pai, eu estou há tanto tempo com vocês ainda não entenderam isso? E ele diz lá no verso 11: crede-me, 14:11, crede-me que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu sou. Entendeu? Crede ao menos por causa das mesmas obras. Eu estou fazendo a mesma coisa que o meu Pai faz. Mas eu vou dizer algo para vocês. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Vou fechar a Bíblia aqui, senão não fecha a boca. Aleluia. Obras maiores para quem é discípulo do eu sou. Então eu quero fazer uma oração por você que ainda não entregou, confessou, reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Está na condição de escravo ainda, mas Deus te chama para ser filho. Então, se você está vendo essa transmissão, eu quero fazer uma oração e você, por favor, repita comigo após mim. E você, com essa oração, vai estar confessando, entregando sua vida a Jesus Cristo. E eu tenho certeza que a partir desse dia, sua vida nunca mais será a mesma. Você sairá da condição de escravo, império das trevas, para o reino onde você é filho. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entendo e recebo a você como meu Senhor e Salvador. Obrigado pelo perdão dos meus pecados. A partir de hoje, eu começo um novo tempo na minha vida. Obrigado, porque o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, obrigado por todos os meus irmãos que estão vendo essa transmissão. Que cada um de nós, Pai, tenha os seus olhos abertos para compreender que é filho e por isso co-herdeiro com você. Foi tirado da condição de escravo
e agora é filho. Nós te exaltamos, Pai, nesta noite, pela luz da sua palavra, e porque você é quem nos instrui em todas as coisas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Amo vocês, Deus abençoe.